dificultosamente se conhece, Filium hominis venientem, in obibus celi cum potestate magna et majestate. Tunc videbunt Filium hominis venientem, in obibus celi cum potestate magna et majestate. Videbunt Filium hominis venientem, in obibus celi cum potestate magna et majestate. sabei cristãos, sabei príncipes, sabei ministros, que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes de fazer. Pelo que fizeram, se hão de condenar muitos. Pelo que não fizeram, todos. As culpas por que se condenam os réus são as que se contêm no relatório das sentenças. Lede agora o relatório da sentença do dia do juízo e notai o que diz. Discedite a me, maledicti in eternum. Ide malditos ao fogo eterno. E porquê? Non dedistis mi manducare, non dedistis mi votum, non collegistis me, non coperuistis me, non visitastis me. 5 cargos e todos omissões. Porque não destes de comer, porque não destes de beber, porque não recolhestes, porque não visitastes, porque não vestistes. Em suma, que os pecados que ultimamente hão de levar os condenados ao inferno são os pecados de omissão. Não se espantem os doutos de uma proposição tão universal como esta, porque assim é verdadeira em todo o rigor da teologia. O último pecado e a última disposição por que se hão de condenar os precitos é a impenitência final. E a impenitência final é pecado de omissão. Vede que coisas são as omissões e não vos espantareis do que digo. Por uma omissão, perde-se uma inspiração. Por uma inspiração, perde-se um auxílio. Por um auxílio, perde-se uma contrição. Por uma contrição, perde-se uma alma. Dai conta a Deus de uma alma por uma omissão. Confidebunt Filium hominis venientem, in obibus celi cum potestate magna et majestate. Deixamos a exemplos mais públicos. Por uma omissão, perde-se uma maré. Por uma maré, perde-se uma viagem. Por uma viagem, perde-se uma armada. Por uma armada, perde-se um Estado. Dai conta a Deus de uma Índia. Dai conta a Deus de um Brasil por uma omissão. Por uma omissão, perde-se um aviso. Por um aviso, perde-se uma ocasião. Por uma ocasião, perde-se um negócio.
Por um negócio perde-se um reino. Dai conta a Deus de tantas casas, dai conta a Deus de tantas vidas, dai conta a Deus de tantas fazendas, dai conta a Deus de tantas honras por uma omissão. Oh, que arriscada salvação! Oh, que arriscado ofício é o dos príncipes e dos ministros! Está o príncipe, está o ministro divertido, sem fazer má obra, sem dizer má palavra, sem ter mau nem bom pensamento. E talvez, naquela mesma hora, por culpa de uma omissão, está cometendo maiores danos, maiores estragos, maiores destruições que todos os malfeitores do mundo em muitos anos. O salteador na charneca, com um tiro, mata um homem. O príncipe e o ministro, com uma omissão, mata de um golpe uma monarquia. Estes são os escrúpulos de que se não faz nenhum escrúpulo. Por isso mesmo, são as omissões os mais perigosos de todos os pecados. A omissão é o pecado que com mais facilidade se conhece e que com mais dificuldade se conhece. E o que facilmente se comete e dificultosamente se conhece, raramente se emenda. A omissão é um pecado que se faz não fazendo. E pecado que nunca é má obra. E algumas vezes pode ser obra boa. Ainda os muitos escrupulosos vivem muito arriscados em este pecado. Estava o profeta Elias em um deserto, metido em uma cova. Aparece-lhe Deus e diz-lhe: Qui dicatis Elia. E bem, Elias, vós aqui? Aqui, Senhor, pois onde estou eu? Não estou metido em uma cova? Não estou retirado do mundo? Não estou sepultado em vida? Qui dicatis. E que faço eu? Não me estou disciplinando? Não estou jejuando? Não estou contemplando e orando a Deus? Assim era. Pois se Elias estava fazendo penitência em uma cova, como o repreende Deus e lhe estranha tanto? Porque, ainda que eram boas as obras que fazia, eram melhores as que deixava de fazer. O que fazia era devoção. O que deixava de fazer era obrigação. Tinha Deus feito a Elias profeta do povo de Israel. Tinha-lhe dado ofício público. E estar Elias no deserto quando havia de andar na corte? Estar metido em uma cova quando havia de aparecer na praça? Estar contemplando no céu quando havia de estar emendando a terra? Era muito grande culpa. Filebunt filium hominis velientem, in obibus celicum potestate magna et majestate. A razão é fácil, porque no que fazia Elias salvava a sua alma. No que deixava de fazer, perdiam-se muitas. Não digo bem. No que fazia Elias, parecia que salvava a sua alma. No que deixava de fazer, perdia a sua e as dos outros. As dos outros porque faltava a doutrina, a sua porque faltava a obrigação. É muito bom exemplo este para a corte e para os ministros que tomam a ocupação por escusa da salvação. Dizem que não tratam de suas almas porque se não podem retirar. Retirado estava Elias e perdia-se. Mandam-no vir para a corte para que se salve.
Não deixe o ministro de fazer o que tem de obrigação e pode ser que se salve melhor em um conselho que em um deserto. Tome por disciplina a diligência, tome por silício o zelo, tome por contemplação o cuidado e tome por abstinência o não tomar, e ele se salvará. Uma das coisas de que se devem acusar e fazer grandes escrúpulos ministros é dos pecados do tempo. Porque fizeram no mês que vem o que se havia de fazer no passado. Porque fizeram amanhã o que se havia de fazer hoje. Porque fizeram depois o que se devia fazer agora. Porque fizeram logo o que se havia de fazer já. Tão delicadas como isto hão de ser as consciências dos que governam em matérias de momento. O ministro que não faz grande escrúpulo de momentos não anda em bom estado. A fazenda pode-se restituir. A fama, ainda que mal, também se restitui. O tempo não tem restituição alguma. E a que mandamento pertencem estes pecados do tempo? Pertencem ao sétimo, porque ao sétimo mandamento pertencem os danos que se fazem ao próximo e à república. E a uma república não se lhe pode fazer maior dano que furtar-lhe instantes. Há omissões, há vagares, ladrões do tempo. Não haverá uma justiça exemplar para estes ladrões? Não haverá quem ponha um libelo contra os vagares? Não haverá quem enforque estes ladrões do tempo, estes salteadores da ocasião, estes destruidores da república? Mas, porque na ordenação não há pena contra estes delinquentes, e porque eles às vezes se acolhem a sagrado, por isso a sentença do dia do juízo há de cair principalmente sobre as omissões. Exsurge quare ab dormis Domine, exsurge et ne repellas in fine. Quare faciem tuam avertis, oblivisceris in opie nostre, et tribulationis nostre. Exsurge Domine adiuva nos, et redime nos propter nomen tuum. Mais santo que nós era Josué, menos apurada tinha a paciência, e contudo, em ocasião semelhante, não falou, falando convosco, por diferente linguagem. Depois de os filhos de Israel passarem às terras ultramarinas do Jordão, como nós a estas, avançou parte do exército a dar assalto à cidade de Ai, a qual, nos ecos do nome, já parece que trazia o prognóstico do infeliz sucesso que os israelitas nela tiveram, porque foram rotos e desbaratados,
posto que com menos mortos e feridos do que nós por cá costumamos. E que faria Josué à vista desta desgraça? Rasga as vestiduras imperiais, lança-se por terra, começa a clamar ao céu. Domine Deus, quid voluisti traducere populum istum Jordanem fluvium ut tradere nos in manus Amorrei. Deus meu e Senhor meu, que é isto? Para que nos mandastes passar o Jordão e nos metestes de posse destas terras, se aqui nos havias de entregar às mãos dos amorreus e perder-nos? Ut in amanis issemus trans Jordane. Oh, nunca nós passáramos tal rio. Assim se queixava Josué a Deus. E assim nos podemos nós queixar, e com muito maior razão que ele. Se este havia de ser o fim das nossas navegações, se estas fortunas nos esperavam nas terras conquistadas, Ut in amanis issemus trans Jordane. provera a vossa divina majestade que nunca saíramos de Portugal, nem fiáramos nossas vidas às ondas e aos ventos, nem conhecêramos ou puséramos os pés em terras estranhas. Ganhá-las para as não lograr, desgraça foi e não ventura. Possuí-las para as perder, castigo foi de vossa ira, Senhor, e não merecer nem favor de vossa liberalidade. Se determináveis dar estas mesmas terras aos piratas de Holanda, por que lhes não destes enquanto eram agrestes e incultas, senão agora? Tantos serviços vos tem feito esta gente pervertida e apóstata, que nos mandastes primeiro cá por seus aposentadores, para lhe lavrarmos as terras, para lhes edificarmos as cidades e depois de cultivadas e enriquecidas lhes entregardes. Assim se hão de lograr os hereges e inimigos da fé, dos trabalhos portugueses e dos suores católicos. Enqueis confedimus Eis aqui para quem trabalhamos há tantos anos. Mas, pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que for de serviço. Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias, entregai-lhes as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido. Entregai-lhes quanto temos e possuímos, como já lhe entregastes tanta parte, pondo em suas mãos o mundo. E a nós, aos portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais algum dia e que os não tenhais. Não me atrever a falar assim se não tirar as palavras da boca de Jó, que, como tão lastimado, não é muito entre muitas vezes nesta tragédia. Queixava-se o exemplo da paciência a Deus, que nos quer Deus sofridos, mas não insensíveis. Queixava-se do tesão de suas penas, demandando e altercando, porque se não haviam de remitir e afrouxar um pouco o rigor delas. E como a todas as réplicas e instâncias o Senhor se mostrasse inexorável, quando já não teve mais que dizer, concluiu assim: Ecce nunc in pulvere dormiam, et si manem equesieris non subsistam. Já que não quereis, Senhor, desistir ou moderar o tormento,
já que não quereis senão continuar o rigor e chegar com ele ao cabo, seja muito embora, matai-me, consumi-me, enterrai-me. Ecce nunc in pulvere dormiam. Mas só vos digo e vos lembro uma coisa, que se me buscardes amanhã, que me não haveis de achar. Ecce manem quasieris non subsistam. Dareis aos sabeus, dareis aos caldeus que sejam o roubo e o açoite de vossa casa, mas não achareis a um Jó que a sirva, não achareis a um Jó que a venere, não achareis a um Jó que ainda com suas chagas a não desautorize. O mesmo digo eu, Senhor, que não é muito rompe nos mesmos afetos quem se vê no mesmo estado. Abrasai, destruí, consumi-nos a todos. Mas pode ser que algum dia queirais espanhóis e portugueses e que os não acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores que levem pelo mundo os estandartes da cruz. Holanda vos dará os pregadores evangélicos que semeiem nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue. Holanda defenderá a verdade de vossos sacramentos e a autoridade da Igreja Romana. Holanda edificará templos. Holanda levantará altares. Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso Santíssimo Corpo. Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente como em Amsterdã, Magdeburgo e Frisinga e em todas as outras colónias daquele frio e alagado inferno se está fazendo todos os dias. Miserere nobis, miserere nobis, no, 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 no. Miserere nobis, miserere nobis. Ai, 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 Semen est verbum Dei. O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu.
Davi. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões. E mais, muito bem ouvidos. Non sunt loquel beneque sermones, quorum non audiantur voces eorum. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem. Mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras? Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, e o mariante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mariante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas. E o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quantas nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas que todos as veem e muito poucos as medem. Sunt loquel beneque sermones, quorum non audiantur voces eorum. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é pregar culto. Mas fosse este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda lhe fazem muita honra,
O estilo culto não é escuro, é negro, e negro buçal, e muito cerrado. É possível que somos portugueses e ouvimos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que ele diz. Assim como há lexicon para o grego e calpino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm batizados os santos e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente, assim o disse o evangelista Apeles, assim o disse a águia d'África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro. Há tal modo de alegar. O cetro penitente dizem que é Davi, como se todos os cetros não foram penitentes. O evangelista Apeles que é São Lucas, o favo de Claraval, São Bernardo, a águia de África, Santo Agostinho, a púrpura de Belém, São Jerónimo, a boca de ouro, São Crisóstomo. E quem quitaria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes, que a águia de África é Cipião e que a boca de ouro é Midas? Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bártolo e Baldo, havias de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não o havias de ter por nécio? Pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser descrição no púlpito? Boa me parecia também esta razão, mas como os cultos, pelo polido e estudado, se defendem com o grande Nazianzeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro com Clemente Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zero Veronense e outros, não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos, nos que se prezam de beber destes rios, a sua profundidade. Domum Israel, et loqueris verba mea Deus, non eninat populos profundis sermonis, et ignate populos multos profundis sermonis, et ignate lingue. Oro non possis audire sermonis. E de Ezequiel, pregai o que vos tenha dito aos filhos de Israel, e para que não repugneis a missão, nem vos pareça que vos mando a uma empresa muito dificultosa, adverti aonde ides e aonde não ides. Adverti que ides pregar a um povo da vossa própria nação e da vossa própria língua, que o entendeis e vos entende.
Atomum Israel. E adverti que não ides pregar a gente de diferente nação e diferente língua, nem menos a gentes de muitas e diferentes nações e muitas e diferentes línguas, que nem vós as entendais, nem elas vos entendam. Non enin ad populos profundis sermonis, et ignate lingue tumiteris, neque ad populos multos profundis sermonis, et ignate lingue. Quorum non possis audire sermonis. De sorte, se bem advertis, que distingue Deus no ofício de pregar 3 géneros de empresas. Uma fácil, outra dificultosa, outra dificultosíssima. A fácil é pregar à gente da própria nação e da própria língua. Vade ad filhos Israel. A dificultosa é pregar a uma gente de diferente língua e diferente nação. Ad populum profundis sermonis et ignote lingue. A dificultosíssima é pregar a gentes não de uma só nação e uma só língua diferente, senão de muitas e diferentes nações e muitas e diferentes línguas, desconhecidas, escuras, bárbaras e que se não podem entender. Populos multos profundis sermonis, et ignote lingue, quorum non possis audire sermones. À primeira destas 3 empresas, mandou Deus ao profeta Ezequiel e a todos os outros profetas antigos, os quais todos, exceto quando muito Jonas e Jeremias, pregaram a gente da sua nação e da sua língua. A segunda e a terceira empresa ficou guardada para os apóstolos e pregadores da lei da graça, e entre eles particularmente para os portugueses, e entre os portugueses mais em particular ainda para os desta conquista, em que são tantas, tão estranhas, tão bárbaras e tão nunca ouvidas, nem conhecidas, nem imaginadas as línguas. Manda Portugal missionários ao Japão, onde há 53 reinos, ou 60, como outros escrevem, mas a língua, ainda que desconhecida, é uma só. Ad populum profundis sermonis et ignote lingue. Manda Portugal missionários à China, império vastíssimo, dividido em 15 províncias, cada uma de muitos reinos, mas a língua, ainda que desconhecida, é também uma. Ad populum profundis sermonis et ignote lingue. Manda Portugal missionários ao Mogor, à Pérsia, ao Preste João, impérios grandes, poderosos, dilatados e dos maiores do mundo, mas cada um de uma só língua. Ad populum profundis sermonis et ignote lingue. Porém, os missionários que Portugal manda ao Maranhão, posto que não tenham o nome de império nem de reino, são verdadeiramente aqueles que Deus reservou para a terceira, última e dificultosíssima empresa, porque vêm pregar a gentes de tantas, tão diversas e tão incógnitas línguas que só uma coisa se sabe delas, que é não terem número,
Sebuiete, piram. Sebuiete, piram, lup. Sebuiete, piram, piram. Sebuiete, piram, lup, lup. Populos, multos profundis sermonis, Sebuiete, et piram, ignote lingue, piram. quorum non possis Sebuiete, piram. audire sermones. Lup, lup. Pela muita variedade das línguas, houve quem chamou ao rio das Amazonas Rio Babel. Mas veio-lhe tão curto o nome de Babel como de rio. Veio-lhe curto o nome de rio, porque verdadeiramente é um mar doce, maior que o mar Mediterrâneo no comprimento e na boca. O mar Mediterrâneo, no mais largo da boca, tem 7 léguas, e o rio das Amazonas 80. O mar Mediterrâneo, do Estreito de Gibraltar até às praias da Síria, que é a maior longitude, tem 1000 léguas de comprido. E o rio das Amazonas, da cidade de Belém para cima, já se lhe tem contado mais de 3000 e ainda se lhe não sabe o princípio. Por isso os naturais lhe chamam Pará e os portugueses Maranhão, que tudo quer dizer mar, e mar grande. Vem-lhe curto também o nome de Babel, porque na Torre de Babel, como diz São Jerónimo, houve somente 72 línguas. E as que se falam no rio das Amazonas são tantas e tão diversas que se lhes não sabe o nome nem o número. As conhecidas até o ano de 639, no descobrimento do rio de Quito, eram 150. Depois se descobriram muitas mais, e a menor parte do rio, de seus imensos braços e das nações que os habitam, é o que está descoberto. Tantos são os povos, tantas e tão ocultas as línguas, e de tão nova e nunca ouvida inteligência. Nesta última cláusula do profeta, quorum non possis audire sermones, a palavra ouvir significa entender, porque o que se não entende é como se não se ouvira. Mas em muitas das nações desta conquista se verifica a mesma palavra no sentido natural, assim como soa, porque há línguas entre elas de tão escura e cerrada pronunciação que verdadeiramente se pode afirmar que se não ouvem. Quorum non possis audire sermones. De José, ou do povo de Israel no Egito, diz Davi por grande encarecimento de trabalho. Linguam quam non noverat audivi. Que ouvia a língua que não entendia. Audivi. Se é trabalho ouvir a língua que não entendeis, quanto maior trabalho será haver de entender a língua que não ouvis. O primeiro trabalho é ouvi-la, o segundo percebê-la, o terceiro reduzi-la à gramática e a preceitos, o quarto estudá-la, o quinto, e não o menor, e que obrigou São Jerónimo a limar os dentes, o pronunciá-la. E depois de todos estes trabalhos, ainda não começastes a trabalhar, porque são disposições somente para o trabalho. Santo Agostinho
intentou aprender a língua grega. E chegando à segunda declinação, em que se declina office, que quer dizer serpente, não foi mais por diante e disse com galantaria: Office veteruit. a serpente me meteu tal medo que me fez tornar atrás. Pois se a Santo Agostinho, sendo Santo Agostinho, se a águia dos entendimentos humanos se lhe fez tão dificultoso aprender a língua grega, está tão vulgarizada entre os latinos e tão facilitada com mestres, com livros, com artes, com vocabulários e com todos os outros instrumentos de aprender, que serão as línguas bárbaras e barbaríssimas de umas gentes onde nunca houve quem souber ler nem escrever. Que será aprender o Nhangaibá, o Juruuná, o Tapajó, o Teremembé, o Mamaianá, que só os nomes parece que fazem horror.